Minhas queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual da Capelania Hospitalar Espírita da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Hoje, temos a alegria e o prazer de receber novamente o nosso querido amigo e irmão, Antônio Carlos Cerutti, presidente da UECEL, União Espírita Caminho e Luz, que fica lá no bairro de Itapuã, em Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Estou falando assim porque pode ser que tem gente do exterior nos assistindo. A palavra é toda sua. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Obrigado, Adilson, pelo convite, né? Nós podemos estar hoje aqui presente, né? Para falar um pouquinho a respeito daquilo que a gente estudou, daquele material que a gente preparou, para conversar um pouquinho para conversarmos, né? Já que ela é um pouco interativa, isso é muito legal, é muito importante para a gente, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre mundos de regeneração. E a gente ouve tanto no movimento espírita falar que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações, outros falam que nós já saímos do mundo de provas e expiações, vamos entrar no mundo de regeneração, e a gente fica fantasiando. E a grande realidade é como a última música, a música da Débora falou, né? O Espiritismo ele veio trazer para a gente, no livro A Gênese, a gente vai ter principalmente no livro A Gênese, a forma da gente pensar dentro do Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, né, além de filosofia, além de religião, mas que ela nos ensina a pensar e que a gente tem que buscar nas fontes, e aí, principalmente dentro do Pentateuco, as respostas para que a gente possa ter uma solidificação de ideia, para que a gente possa ter uma segurança no que nós estamos falando. Então, hoje, nosso objetivo, falar sobre mundo de regeneração, é exatamente para conversarmos e trazermos aonde buscar esse material, aonde nós vamos encontrar subsídio para conversar sobre isso, para estudar sobre isso. E aí a gente começa falando então de mundos de regeneração, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o que é regeneração. E nada melhor do que estar dentro de um grupo de capelania, né? O que vem a ser, buscando no dicionário, regeneração? Ele é um substantivo feminino, ação ou efeito de regenerar ou de regenerar-se. Reforma no sentido de melhorar, renovação moral ou renovação espiritual. Ainda dentro do conceito de regeneração, encontramos lá reconstituição de um órgão destruído ou arruinado, regeneração do fígado, por exemplo. Na química, uma operação que consiste em estabelecer a atividade de um catalisador. E aí, sinônimo de regeneração, nós vamos ter renovação, refazimento, reconstituição. Então, a gente vai ver que regeneração não é um estado de perfeição. Regeneração é você transformar alguma coisa, é um processo de transformação, de você se regenerar. E o exemplo que ele usa até na medicina, reconstituição de um órgão destruído ou arruinado, como, por exemplo, regeneração do fígado. Então, não é você fazer o fígado ficar novinho, funcionando maravilha, não. É você regenerá-lo, é você dar a ele condições dele funcionar melhor. Então, aqui a gente já começa a quebrar alguns paradigmas que a gente tem visto muito em nossos conceitos, de sobre que, mas nós não estamos entrando no mundo de regeneração, não é possível, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo, tanta coisa ruim acontecendo, como se o mundo de regeneração fosse o paraíso. Então, não é isso que a gente vai encontrar em toda a obra subsidiada do Espiritismo. Antes de entrar no tema propriamente dito, a gente vai dar onde nós podemos pesquisar isso. Onde é que nós vamos encontrar o assunto sobre isso? Nós vamos encontrar no livro no livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1, das questões de 96 a 113, nós vamos encontrar bastante sobre isso, principalmente sobre a escala espírita. Ok? Nós vamos encontrar material de subsídio também para que a gente possa estudar esse tema de regeneração, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que ele é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Então, nós vamos encontrar esse material muito claro sobre o mundo de regeneração no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós vamos trabalhar bastante hoje, no capítulo 3, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e no livro A Gênese, no capítulo 18, são chegados tempos, a geração nova e sinais dos tempos. Um belo texto para a gente ler, para a gente trabalhar, né, porque traz muito conceito para a gente poder melhorar o nosso conhecimento a respeito disso. E antes de entrar
propriamente no mundo de regeneração, uma outra coisa que intriga muito, se fala muito no movimento espírita, é a questão que nós temos muito medo, e está na cultura judaica, né, que nós trazemos no nosso processo religioso, né, o cristianismo traz isso arraigado, que é a questão da destruição, do fim dos tempos. Né? O Divaldo ele tem uma fala muito interessante, que ele fala que nos 90 anos de vida dele, ele viu o mundo, entre aspas, o mundo se acabar por 12 vezes. Nesses 90 anos de vida dele, 12 vezes ele viu falar que o mundo iria acabar, datas predestinadas ao fim dos tempos. Né? Então ele fala muito isso, é muito interessante essa fala dele, né? Ele teve o trabalho de contar isso, ele fala, então, em 12 vezes o mundo acabou. Né? E isso faz parte da cultura judaico-cristã. É só a gente pegar, né, principalmente o Velho Testamento, que nós vamos encontrar em castigos ou coletivos ou castigos individuais. É só a gente pegar Sodoma e Gomorra, nós vamos pegar a Arca de Noé, o dilúvio. Então nós vamos ver, começando em Adão e Eva, não podemos esquecer de Adão e Eva, né, que foram expulsos do paraíso porque cometeram um erro, né, de experimentar da árvore da sabedoria. Então a gente vai ver que faz parte da nossa cultura isto. Só que quando chega no cristianismo, Jesus já tira para a gente um pouco desse conceito da destruição. E o Espiritismo vem, então, principalmente no livro A Gênese, aí elogiando a Débora pela bela música, né, pela bela letra, melhor dizendo, né, a gente vai ver a lindeza que nós vamos entender, então, essa questão da destruição. E aí nós não podemos esquecer de uma fala de Jesus, quando nós temos medo da destruição, nós ficamos preocupados com cataclismas. Nós que somos aqui do litoral, viu, Lau? Vocês aí em Minas, vocês estavam livres dessa onda que viria com o vulcão que iria explodir lá na África agora, né? Que explodiu, que entrou em erupção. Aqui tinha muita gente com medo aqui no litoral, porque vai acabar, o que vai acontecer? Gente, para nós espíritos, nada acontece. Para nós espíritos. E aí nós vamos olhar Jesus e vamos ver o que ele nos promete em Mateus, lá no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. No Evangelho, no item 4, no versículo 4, ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Um dia todos nós seremos anjos, viu? Lau, um dia todos nós seremos anjos. Essa música aí, o grupo musical que eu participo, não sei cantar não, mas eu faço parte de um grupo musical, a gente canta muito essa música, é uma música que faz parte do nosso repertório, né? Então, ele fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ora, se eu confio em Jesus, os mansos herdarão a terra. Ora, se os mansos herdarão a terra, então a terra só terá os seus herdeiros, que são mansos. Será um planeta, então, de mansidão. Então, essa promessa de Jesus é muito clara. Venha a transformação que vier, a terra um dia será herdada pelos mansos, como está em Mateus 5, 4. E no Livro dos Espíritos, na questão 728, Kardec tem essa preocupação de perguntar aos benfeitores da espiritualidade, é da lei da natureza a destruição? E aí eles trazem para a gente, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação. Olha só, o que nós chamamos de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o processo de destruição que nós passamos, que o planeta passa, que a nossa matéria passa, faz parte do processo de evolução para a renovação e para a melhoria dos seres vivos. Nós, então, espíritas, passamos por processo de transformação e nós fazemos isso a cada reencarnação, a cada desencarne, a cada novo encarne, a cada reencarnação, nós passamos por esse processo de transformação. Então, isso faz parte do nosso processo de evolução. Nós não vamos perder muito tempo falando sobre destruição, porque senão a gente perde tempo lá na frente. E aí, entrando um pouco dentro específico sobre essa questão, nós vamos encontrar a classificação dos mundos, e antes de falar dos mundos de regeneração, nós precisamos falar sobre a classificação dos mundos, para aqueles que, às vezes, ainda não têm bem esse conceito enraigado em si. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, já intitulado Há muitas moradas na casa do meu pai, nós vamos encontrar no item 3. Algumas coisas eu vou lendo, gente, porque eu gosto de interpretar muito. Então, para que não fique a minha interpretação,
né, aqueles que me conhecem, eu prefiro ler para não ficar a minha interpretação. No item 3 ele fala, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre esses mundos, há os que, estes últimos, são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos, em todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria e de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. No item 4 ele complementa, nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o adiantamento da maioria dos que o habitam. E aí ele complementa, embora não se possa fazer, né, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, podemos classificá-las então em mundos primitivos, ok? Mundos primitivos, é só a gente voltar a nossa memória aos filmes que a gente assiste, né, sobre essa questão dos mundos primitivos. Depois, mundos de expiações e provas. Depois nós vamos encontrar os mundos de regeneração, ok? Depois nós vamos encontrar os mundos ditosos e, por fim, os mundos celestes ou mundos divinos. Essa classificação ele coloca muito clara, ela não é uma classificação absoluta. Ora, esses mundos eles vão estar muitas vezes se intercalando em alguns pontos. Mas o importante é a gente focar que nós passamos pelos mundos primitivos, passamos ou estamos passando pelo mundo, terminando o mundo de provas e expiações, e vamos entrar no mundo de regeneração. Em 2010, no encerramento do Congresso Espírita Brasileiro, Divaldo Franco, ele está fazendo a palestra de encerramento, e ele começa uma psicofonia do Dr. Bezerra de Menezes, onde ele afirma, então estamos há 11 anos dessa fala, de que nós estávamos entrando no mundo de regeneração. Então nós teríamos aí 11 anos, segundo essa fala dele, já dentro de um processo de mundo de regeneração. Por isso que é importante a gente entender o que vem a ser esse mundo de regeneração. Porque o que a gente espera é de um mundo quase perfeito, já de um mundo maravilhoso. E Santo Agostinho, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata com minúcias. Eu nunca vi um texto tão minucioso como esse do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele vai dar minúcias, ele vem falando numa forma didática perfeita para que a gente possa entender sobre isso. Então, a gente vamos entrar exatamente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo para entender as minúcias que Santo Agostinho nos traz a respeito dos mundos de regeneração. Mas lembrando, lá no dicionário, o que vem a ser regeneração? Lembram? Transformação de uma coisa que está ruim. Alguma coisa que está ruim. E aí eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra, né, lá de BH. O Haroldo Dutra, ele nos traz uma visão que para mim foi perfeita. Assisti um seminário dele e ele traz um conceito usando a medicina para nos mostrar o processo de entrada no mundo de regeneração. Usando esse conceito da língua portuguesa, de que regeneração é um processo de melhora, nós vamos pensar, e aí, no próprio dicionário, nós vamos encontrar o exemplo do fígado, uma matéria a ser regenerada no organismo humano, nós vamos encontrar, então, nesse processo de regeneração, um processo de transformação, que a gente vai conversar e vai voltar a esse exemplo um pouco mais à frente. Então, para a gente começar a se sintonizar, em Paris, em 1862, nos esclarece Santo Agostinho, lá no item 16 desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz para a gente de uma forma bem poética. Entre as estrelas que cintilam na abóboda azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à provação, mas também a usar mais miseráveis e os melhores, como há os de transição, que podem denominar de regeneradores. Aqui já surge um negócio para a gente começar a pensar. Olha essa fala dele. Há os mundos como o nosso, os mundos inferiores e os mundos melhores. Ok? Mas ele acrescenta, como há os de transição,
que se podem denominar de regeneradores. Aqui, no meu ponto de vista, agora o Ceruti, fazendo uma interpretação do que está, eu gosto muito de língua portuguesa, acabei de me formar em língua portuguesa agora, estou esperando a colação de grau, né, em letras. O que a gente vai ver? É que esse mundo, então, nós temos provas e expiações, e deixando provas e expiações, nós vamos entrar no mundo de transição, um mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, então, ele é um elo de cadeia que vai nos levar a um mundo melhor. Mas é, então, um mundo de regeneração, um mundo de transição. Ele não é aquele mundo como um mundo de provas e expiações, que é uma característica daquele mundo. Ele vai ser um mundo de transição. E isso está lá na fala de Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16. Então, né, ele vai ser esse intermédio entre os mundos de provas e expiações e os mundos ditosos. Esse elo de ligação nós vamos chamar, então, de mundo de regeneração. No item 17, ele vai reforçar isso e vai explicar. Olha só como é que ele fala no item 17. Os mundos regeneradores servem de transição, volta ele a usar a palavra transição, entre os mundos de expiações e mundos felizes. Mais uma vez, ele foca e traz para a gente essa palavra. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. A alma penitente, e agora começa, gente, o consolo para a gente entender o que é mundo de regeneração. Nós temos que estar felizes de estarmos entrando no mundo de regeneração. E a gente vai ver à frente que nós não estamos entrando no mundo de regeneração, tá? Uma má notícia para vocês. Ninguém aqui está entrando no mundo de regeneração. Nós é que vamos transformá-lo em mundo de regeneração. Ok? Conceito diferente. Nós não vamos para o mundo de regeneração. Nós vamos transformar o nosso planeta em mundo de regeneração. Quando a gente escolheu reencarnar nessa época, estar encarnado nessa época, nós sabíamos que nós íamos passar pelo processo de transformação. Nós sabíamos que nós estaríamos encarnados no momento de transformação do nosso planeta, de provas e expiações para mundos ditosos. Então, nesse processo, nós chegamos lá em cima e falamos, ei, espiritualidade, me dá uma oportunidade, deixa eu encaixar aqui que eu estou nessa. E a gente veio e nós estamos nessa. Cada um com o seu talento, cada um com sua característica. Então, voltando ao item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente, olha o consolo, a alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Olha o que é o mundo de regeneração. Olha que consolo, para vocês que trabalham com capelania hospitalar, para quem trabalha com capelania, para aqueles nossos irmãos que estão hospitalizados. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas, liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Então, nós ainda estamos sujeitos às leis da matéria. Mas nós já vamos, e se Santo Agostinho fala, nós temos que acreditar nisso, nós vamos encontrar nesse mundo a calma e o repouso. E aí nós vamos acabar, vamos nos depurar mais nesse processo. E tem muito a ver com provas e expiações, a gente vai ver mais à frente. Nesses mundos, continua ele, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Gente, Santo Agostinho falando para a gente. Nós não temos que duvidar sobre o mundo de regeneração. Olha o que é a fala dele. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas já a aurora da felicidade. Só que, como característica, o homem lá ainda é de carne, por isso, sujeito às vicissitudes de que são libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda têm de suportar provas, sem as pungentes angústias da expiação.
Olha a característica, então. Vamos lá, vamos analisar esse trecho do item 17 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós ainda estamos sujeitos à matéria. Nós ainda estamos sujeitos às provas, mas já não estamos mais sujeitos às expiações. Beleza? Palavra de Santo Agostinho, lá no item 17. Nós não estamos mais sujeitos, mas nós estamos sujeitos às leis da matéria, que nós só estaremos libertos quando já espíritos perfeitos. Enquanto isso, nós estamos sujeitos às leis da matéria. Só que nós estamos sujeitos às provas. Ok? Estamos sujeitos às provas. Vamos lá, então. Eu assumo o compromisso ao processo, ao reencarnar, de verificar se eu já aprendi algumas matérias. O que é o mal? O mal ainda vai existir. Por quê? Porque uma vez que eu estou sujeito à prova, eu só vou receber prova se eu ainda precisar passar por ela. Se eu preciso passar por ela, é porque eu ainda posso falhar. Porque se eu já tenho certeza que eu não vou falhar, ninguém aqui vai fazer uma prova de matemática para um concurso e eles vão perguntar lá quanto é 2 mais 2. Concordam? Nenhum de nós, ao fazer uma prova, vão perguntar quanto é 2 mais 2. Não. Todo mundo aqui já passou por essa fase. Mas tem adultos que, ao fazerem uma prova, ainda tem lá 2 mais 2 é igual a X. E vai ter que achar qual é aquele X. Nós ainda vamos passar por provas. Na medida em que eu erro numa prova, que eu não passo naquela prova, o que vai acontecer comigo? Eu fico reprovado. E nesse ato de reprovação, eu faço aparecer o mal. O mal nada mais é do que a ausência do bem. Se eu errei, então, em alguma questão, automaticamente eu cometi o mal e ali vai surgir o mal. Por isso que nós não estamos isentos ainda, nos mundos de regeneração, do mal. E aí cabe a gente fazer algumas reflexões. Será que boa parte do que nós estamos vivendo, porque hoje tem uma característica, nós vemos um monte de coisa ao mesmo tempo, porque nós fazemos parte de uma rede extremamente ágil de notícia. Então, hoje, uma pessoa sofre uma violência lá em Belo Horizonte, na mesma hora a gente fica sabendo aqui, às vezes antes do que o vizinho da casa, a gente já está sabendo aqui no Espírito Santo o que aconteceu, uma violência lá em Belo Horizonte. Então, parece que a violência está cada vez maior. Mas são irmãos que estão em processo já de provas. E aí cometem os erros e acabam causando o mal. E aí, continuando ainda, nesse capítulo 3, nós vamos agora ao item 18. Observa o que ele fala nesse item 18. Assim, antes disso, sobre a felicidade. A felicidade, então, nós não vamos ter a felicidade já total, mas nós já teremos aqui a aurora, como ele afirma, da felicidade. Só que a felicidade, nós sabemos que é um estado de espírito. Então, para que eu possa conhecer e sentir essa felicidade, a aurora da felicidade, uma felicidade ainda relativa ao mundo em que nós estamos, mas já diferente do planeta de provas e expiações, pelo que ele coloca, porque ele coloca, aí vocês já terão a aurora. Então, nós não tivemos a aurora da felicidade ainda, porque ele fala, aí vocês terão a aurora da felicidade. Então, no mundo de regeneração, nós já teremos a aurora da felicidade. Só que a partir do momento que eu sei que que a felicidade é um estado inerente ao ser, eu que vou decidir se eu vou encontrar ou não essa felicidade. Nós já sabemos que a felicidade não está em ter, mas em ser. No Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os benfeitores espirituais sobre como é que os espíritos que são felizes, o que eles têm, a resposta é só o que eles não têm. Eles não têm isso, não têm isso, não têm isso, não têm isso, não têm isso. A única coisa que eles têm é conhecimento. Eles são felizes por terem um conhecimento. Eles não têm mais isso, não têm mais isso, não têm mais isso, não tem. Não é o ter que faz ser feliz. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar isso muito facilmente. Então, a gente vai ver que a felicidade é um estado, que eu tenho que procurar esse estado. Alguém pode me ajudar? Sim. Atendimento fraterno na casa espírita ou no templo religioso que eu frequento, seja ele qual for, eu vou conseguir auxílio de alguns medicamentos quando necessário, alguns profissionais médicos, psicólogos, para que a gente possa encontrar esse estado de felicidade. Mas esse estado de felicidade só eu que posso encontrar.
É um estado meu, eu preciso encontrar. No item 18, ele vai complementar isso que nós estamos falando. Ele fala o seguinte, né? Ele continua ainda Santo Agostinho, mas nesses mundos ainda falível é o homem. Ainda falível é o homem. E o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. E aí ele complementa, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Olha a nossa responsabilidade. Aqui, Santo Agostinho dá aquele puxão de orelha importante na gente. Nós estamos no momento do nosso planeta em que nós precisamos ter essa consciência desse estado que nós estamos. Num estado em que o mundo de regeneração está nas nossas mãos. Nós temos que fazer esse processo de transformação. Nós escolhemos estar reencarnados neste momento de transição do nosso planeta. Nós escolhemos isso. Só que eu sou responsável por isso. Como eu ainda estou passando por provas, todos nós aqui presentes estamos passando por uma série de provas. Não é 2 mais 2 ser 4. Não é dividindo 6 por 3 ou 3 por 6. Não. São provas agora com matemática mais complicada, mais complexa. Começamos agora a entrar num processo de provas que vai exigir de nós novas características. E nesse processo de novas características, estamos passando por uma delas. Estamos passando presentemente por uma delas. Coletiva, porque as provas são sempre coletivas ou individuais, nós não podemos esquecer disso. Né? Nós estamos passando em provas coletivas e em provas individuais. Nesse momento, nós passamos nos dois. Nós estamos sofrendo uma prova coletiva da sociedade mundial, não é nem de um planeta, não é nem de um país ou de um continente, mas é planetário, e passamos, ao mesmo tempo, por uma prova individualizada. Fora as provas do nosso cotidiano, da nossa família, do nosso trabalho, né, das coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Então, na medida em que, como ele coloca, ainda é falível o homem. Ser útil ainda é extremamente falível. Eu não sei em que estado que está, qual é a prova que aquele irmão veio fazer, qual é a prova que ele tem que passar por ela. Então, nesse processo de crescimento que nós estamos passando, eu não posso olhar para o meu irmão, como diz Jesus sobre a trave, eu não posso olhar para o cisco no olho de um irmão enquanto eu tenho um trave no meu. Se eu mal me conheço, imagina como é que eu vou olhar o meu irmão. Então, eu tenho aqueles que estão caminhando comigo e cada um com suas provas. E cada um ainda falível é o homem, fala de Santo Agostinho. E com isso, o mal volta a existir. Nós vamos ver na nossa sociedade algumas coisas que estão fazendo a gente ficar assustado, mas faz parte do crescimento. Estamos tendo a oportunidade. Se eu não for colocado à prova, eu não vou saber se eu aprendi ou se eu não aprendi. Se tiver algum professor aqui dentro do grupo assistindo o estudo, sabe o que é isso. A gente vai ver aquele aluno na sala que, articulado, conversa, papapá, é o bambambam, mas na hora que ele entra numa prova, a matéria que é boa, ele não estuda. A matéria que é boa na hora da prova, ele tem que colar do coleguinha do lado, ajudam ele a passar de ano. Só que na nossa vida não é assim. Nós não vamos ser auxiliados por cola, nós temos que dar conta da nossa prova. Então, isso faz parte do processo. Continua, então, lá no item agora 33, observe como é grande esse capítulo. No item 33, ele coloca para o seguinte, então. Né? Então, aqui, ele vai trazer para a gente, né, Santo Agostinho traz para a gente essa questão do que vai ser esse mundo de regeneração, então. O mundo de regeneração, então, é um mundo transitório. E aí, usando as palavras do nosso querido Haroldo Dutra, eu vou tentar trazer uma visão para a gente muito clara do que seria esse mundo de regeneração. E vou usar o exemplo que eu achei no dicionário do fígado, no processo de regeneração. Digamos que eu estou passando por uma doença, ok? Vou ao médico, estou sentindo um mal gástrico muito grande na região abdominal, passando muito mal e tudo. Entro, consulto o médico e ele detecta que eu tenho um determinado tumor. Faço os exames, o tumor é benigno, basta retirar esse tumor
Basta retirar esse tumor, que a princípio tudo vai ser legal, vai se regenerar. Eu vou, me interno, passo pelo procedimento cirúrgico. Ok? Acabei de passar pelo procedimento, passei pela doença, estive ali, passei pelas dores, pelos traumas daquela dor, cheguei no médico, o médico identificou e me leva para o centro cirúrgico. A partir do momento que ele faz a extração desse tumor, começa o meu processo de regeneração, não começa? Comecei o meu processo de regeneração. Tirou o tumor. Estou curado? Pergunto aos doutores que estão aqui. Estou curado? Não, eu não estou curado. O que vai acontecer comigo? Possivelmente eu vou ficar um dia numa UTI, ou talvez possa ir para o quarto, mas se tiver alguma complicação eu posso ficar numa UTI. Depois fizeram a sutura, fecharam tudo, deram a notícia para a família, eu acordei, deram a notícia para mim, olha, você está maravilhoso, conseguimos tirar o tumor, não havia ramificação, metástase, beleza. Ótimo, graças a Deus, estou curado. Vou para o quarto, ainda no hospital, vou ficar ali alguns dias no hospital, tomando soro, tomando antibióticos, né, fazendo uma série de exames. Estou curado daquele mal, sim, mas ainda estou já pronto para levar a minha vida? Não. Vou para casa com uma série de restrições, ainda suturado, com uma série de restrições alimentares, de movimentação e tudo mais. Vou para casa. Chego em casa, posso ir para a minha vida normal? Não, ainda não. Eu ainda estou em provas. Eu continuo ali até que eu possa estar efetivamente curado. Tirei a sutura, já posso andar, já posso voltar a exercitar minhas atividades físicas e tudo mais. Mundo de regeneração é exatamente esse período de convalescências que eu vou passar, desde o processo da extração do tumor benigno até a minha efetiva alta médica. Ceruti, agora você pode fazer o que você quiser. Pronto, agora vai para a vida. Você está curado, agora eu estou curado. Entrei em mundos ditosos. Mas nesse processo de transição, mundo de regeneração, eu passei por uma série de dores, de dificuldades. Quem passou por um processo cirúrgico vai saber o que é isso. E por que ele diz que ainda falível é o homem? Todo mundo que faz uma cirurgia obedece tudo que os médicos mandam? A porta estreita? Você não pode comer isso, você não pode comer isso, você não pode comer isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Aí na minha casa vai ter uma festinha e tem bebida alcoólica. Eu não posso fazer uso de bebida alcoólica. Eu vejo um bebendo um vinho, outro bebendo uma cerveja. Como que eu vou me comportar nesse momento? Essa é a pergunta. Ainda falível é o homem. Este é o mundo de regeneração. É um mundo em que nós vamos sair de provas e expiações e chegar nos mundos ditosos, onde efetivamente eu vou falar, agora eu estou recuperado. O meu órgão está perfeito, funcionando perfeitamente, estou curado. Esse é o processo. Essa fala é uma fala que eu estou usando do Haroldo Dutra, um exemplo que eu achei dele maravilhoso. Eu já tinha feito esse estudo e faltava alguma coisinha que eu encontrei nessa fala do Haroldo Dutra. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa plena consciência. A felicidade, onde é que entra a felicidade nesse processo? Eu já encontro a aurora da felicidade, assim diz Santo Agostinho. O que é a aurora da felicidade para quem acabou de tirar um tumor? Ainda está cheio de dores, ainda não pode levantar, ainda às vezes não pode caminhar sozinho, precisa de alguém junto dele, né? Muitas vezes precisa ter alguém, até mesmo as suas necessidades fisiológicas. Mas ele já olha aquilo como assim, caramba, eu já venci o tumor, esse tumor já tirou de mim, agora só depende de mim. Nós não temos mais as expiações, nós não temos que voltar mais para corrigir os erros. Nós já estamos no processo somente de provas. Essa é a questão que nós temos que tentar entender do que vem a ser o mundo de regeneração. Vamos encontrar ainda muitos males? Lógico, porque ainda falível é o homem. Quão falível é o homem? Porque nós estamos passando por provas. Deixamos as expiações para trás, agora é só provas
Só que nós vamos ficando reprovado, e nesse processo de reprovação, natural no processo acadêmico, nós é que vamos então crescendo. Puxa vida, passei nessa prova. Próxima encarnação, novas provas. Passei, fiquei reprovado. Só que ele nos faz o alerta quanto à reprovação. Se eu começo a ficar muito reprovado, ele coloca, olha o alerta de Santo Agostinho para a gente, que nós temos que prestar atenção e colocar assim, até na geladeira, aqueles ímãs de geladeira, a gente escrever essa frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho é muito claro, não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, ele não pode, agora minhas palavras, ele não pode mais estar aqui. Pode recair então nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Perceberam, gente, a importância dessa visão? A importância disso que nós temos essa visão que nós temos que ter? E aí nós vamos encontrar naquela série Transição Planetária do Divaldo Franco, né, que culmina com o livro que ele lançou agora em 2020, No Rumo do Mundo de Regeneração. No primeiro livro, uma fala muito interessante, quando começa esse processo de transformação, no primeiro livro, propriamente intitulado Transição Planetária, em 2010, coincidentemente, coincide com a fala do Dr. Bezerra de Menezes sobre que nós estávamos deixando o planeta de provas e expiações e entrando já na nova era. Em 2010, no livro Transição Planetária, a gente vai encontrar, numa fala de Manuel Filomeno de Miranda, o seguinte, ele falando, o Dr. Silvio falando para a gente, né, trazendo para a gente, qual a importância da equipe espiritual nesse momento de transição do nosso planeta. Ele fala o seguinte, o nosso propósito, fala do Dr. Silvio, o nosso propósito com as informações apresentadas é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Complementa ele um pouco mais à frente. Estamos encarregados, ele falando, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, estamos encarregados de despertar consciências, de trabalhar em consonância com os amigos da jornada carnal. Esta é a nossa função a partir de agora. A função nossa, que estamos encarnados, que escolhemos estar encarnados nesse momento de transição, é que nós possamos ser aqueles que vão auxiliar os nossos irmãos do mundo espiritual na execução desse processo de transformação. Tudo o que acontece no nosso mundo, como diz a música Anjos, né? Um dia todos nós seremos anjos, nós só vamos encontrar a nossa felicidade quando nós acabarmos com as nossas diferenças. Quando todos nós nos dermos a mão, mundo físico e mundo espiritual, e nós trabalharmos juntos no processo de transformação. Quando eu olho para o lado, e hoje, infelizmente, no Brasil, a gente tem esse grande problema, essa polarização. Imagina o que os nossos irmãos do plano espiritual estão sofrendo, né? Essa polarização lado A e lado B, que ao invés da sociedade brasileira se unir, ela se quebra ao meio, e a gente sabe que isso está acontecendo em vários países, porque nós vivemos no Brasil, então nós sentimos isso na pele, mas a gente sabe que está acontecendo em vários países isso, né? Essa quebra, ao invés de unir e fazer com que a gente mais rapidamente elimine o mal, erre menos nas nossas provas, não, nós estamos ainda mais mancando e fazendo esse protelamento desse processo de melhora. Quando eu recebo notícias nas minhas redes sociais, sem verificar se ela é verdadeira ou não, e a jogo para frente, passo ela para frente, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo em harmonia com o plano espiritual. Mas com qual plano espiritual? Com qual? Com o plano espiritual que quer o bem, que quer essa harmonia, que quer o que diz a música Anjos? Ou ele está querendo a desarmonia e que nós não consigamos caminhar? Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, nós
principalmente cristãos, e além de sermos cristãos, somos espíritas cristãos. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Nós somos co-criadores. Nós somos co-criadores. A gente não pode esquecer, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, eu não lembro o número, se alguém jogar aí, souber, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, que a gente ouve ali para crescimento espiritual, só que ele vai complementar lá embaixo e praticamente não se usa, que ele fala o seguinte, de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Nós temos, é responsabilidade nossa, estamos encarnados para suportar a parte que nos toca na obra da criação. Nós somos responsáveis pela criação, nós somos responsáveis pela harmonização do nosso planeta, nós somos responsáveis pelo equilíbrio emocional do nosso planeta, pelo equilíbrio intelecto-moral do nosso planeta. Nós somos responsáveis por isto, porque nós somos co-criadores. Jesus assevera, fareis tudo o que eu faço e muito mais. Então nós somos co-criadores. Se eu não consigo admitir para mim essa responsabilidade, eu vou pegar aquilo que está sendo falado lá, né? Tem que pegar para mim e ler e colocar na minha geladeira aquela fala de Santo Agostinho. Porque se eu não conseguir superar essas minhas dificuldades, eu não posso permanecer nesse planeta. Não é questão de que então vai ser um castigo de Deus. Não, não é castigo. É questão de harmonia. Se me chamarem hoje, por exemplo, para participar de uma festa, de uma reunião, onde só tem determinados intelectuais, vamos lá, uma reunião só de cientistas. Se eu for, eu vou me sentir totalmente desentrosado naquele ambiente. Eu não consigo ficar naquele ambiente, eu não vou ter como conversar, porque o nível de conversa, as coisas que eles vão estar conversando não me interessam. Mas se for num local onde tem futebol, talvez eu vá. Se for no local onde vai falar de espiritismo, com certeza eu vou estar ali. Então, é questão de harmonização. Se o espírito ele não consegue se harmonizar nesse plano, nesse mundo então de transição, esse mundo então de regeneração que nós entramos, nesse elo que vai ligar, né, o mundo de provas e expiações aos mundos ditosos, eu vou ter que voltar e começar e continuar o meu processo de caminhada, continuar. Eu não vou ser penalizado, não. Eu só vou voltar. Imaginemos, então, nós retornando a um planeta, a um mundo, onde nós não temos as nossas tecnologias de hoje, onde nós não temos a convivência de hoje. Nós vamos ter que passar por esse processo e lá nós vamos ajudar eles. Nós vamos ter ideia, caramba, olha, vai ter um momento em que a gente vai conseguir falar com o outro através de um aparelhinho. A gente vai começar a ter ideias. Nós estaremos ajudando, assim como os capelinos auxiliaram no desenvolvimento intelectual nosso aqui no planeta Terra. Se nós não formos capelinos ainda permanecendo aqui, mas eles vieram nos auxiliar nesse processo, né? Que aí nós temos ali o mito do Adão e Eva surgindo nesse momento da expulsão do paraíso. Então, a gente tem que começar a trabalhar muito isso. E lá no livro A Gênese, né, a gente vai ver a importância, onde ele fala que são chegados os tempos, a nova geração, né, os sinais dos tempos. Nesse capítulo 18 do livro A Gênese, nós vamos encontrar no item 33, a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Não é a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Olha essa fala, gente. Basta uma modificação em suas disposições morais. Olha que lindo esse complemento que Kardec nos traz aqui. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. A gente então vivencia, vai estar aqui vivenciando, cometendo, tendo as nossas visões equivocadas, e aí nós retornamos ao plano espiritual, reavaliamos aquilo que fizemos e nós mesmos voltamos nesse processo de melhora, nesse processo em que o nosso planeta passa. Então, meus irmãos, o que nós vemos hoje, a visão que nós temos hoje do mundo de regeneração, ela tem que ser exata com o que Santo Agostinho nos fala, nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo.
Ele é um mundo de transição, um processo de transição entre esses dois mundos. Por isso que nós vamos encontrar ainda muito sofrimento, vamos encontrar ainda muita dor, vamos encontrar ainda muitos assassinatos, muitos roubos, muitos desvios financeiros. Vamos, porque nós ainda somos, como ele diz, quão falível é o homem. É natural, é natural. Só que Kardec, aqui nesse capítulo 18 do livro A Gênese, ele traz para a gente que ele não pede, Jesus não espera da gente uma renovação integral, que eu saia de um espírito cheio de defeitos, cheio de vícios, e mudemos agora para um mundo, já você agora é um espírito novo. Não, eu estou cheio de vícios, cheio de mazelas. Eu estou com meu fígado ali ainda cheio de problemas, cheio de toxinas, que aos poucos eu vou eliminando. Se eu não cumpro as ordens médicas, a porta estreita que nos fala Jesus, eu vou voltar para o centro cirúrgico, vou voltar talvez a ter um tumor. Se eu não mudar a minha alimentação, se eu não mudar os meus hábitos diários, se eu não mudar o meu estado de humor. Não é assim que acontece? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sofri um acidente, tive um problema sério na perna, meu fêmur teve que ser refeito, e eu só poderia voltar a andar a andar sem muleta a partir do mês de março ou abril. Só que nesse meio de tempo, no final de fevereiro, no dia do meu aniversário, minha filha ia casar. E aí, lógico, não foi na igreja, né? O casamento foi, inclusive, eu que fiz a cerimônia, entre aspas, né? Que fiz a fala lá do casamento e tal. Para entrar com a minha filha no recinto, eu não queria usar muleta. Conversei com o médico, outra vez falou, olha, como médico eu te digo, não faça isso. Você precisa de mais um mês, pelo menos, para que essa calcificação seja perfeita. A minha sugestão é que não vá agora. Pode ser que não aconteça nada. E eu fiz o quê? Eu entrei com a minha filha e fiquei a festa toda sem usar uma muleta. Consequência, uma perna ficou 10 centímetros menor que a outra. Tem um desnível hoje na perna de 10 centímetros. Por quê? Porque um parafuso, simplesmente, o calócito não estava formado, quebrou o parafuso, um dos parafusos acabou não suportando o peso do corpo. Culpa de quem? Culpa do médico? Ou culpa do próprio? Eu falhei na minha vontade, a porta larga foi mais convidativa. Eu não queria entrar de muleta, eu queria aproveitar aquele momento com a minha filha, e aproveitei. Sofro consequência? Sofro. Ando com um ajuste no pé, tenho que andar direto, meus sapatos são diferentes, né? Infelizmente, mas faz parte do meu processo. Eu sou responsável, não vou botar culpa em Deus, não vou botar culpa em ninguém. Ah, isso estava no meu processo reencarnatório? Não, não tem nada a ver com o processo reencarnatório. Não estava no planejamento? Não estava no planejamento espiritual, nada disso. Nada disso. Eu fui o responsável por isso. Talvez eu tivesse que passar por essa prova, e passei por uma prova e fiquei reprovado. Legal. Este é o mundo de regeneração. Entendem, meus irmãos? Então, quando nós ouvimos falar em mundo de regeneração, vamos lembrar, o mundo de regeneração, nós já vamos ter a felicidade, a aurora da felicidade. No mundo de regeneração, nós ainda teremos provas. Todos nós, não somos só nós, que às vezes a gente acha que só a gente que tem provas, tá? Todos nós teremos ainda provas. E somos falíveis nas provas, senão não teríamos provas. São provas que vão nos testar, não são provas fáceis. Mas fazemos provas, e essas provas são falíveis ainda, somos falíveis. Dessa falibilidade surge o mal que nós vamos chamar de mal. Então vamos cometer alguns equívocos com nossa família, vamos cometer equívocos na nossa vida profissional, vamos cometer equívocos na nossa vida profissional, e por aí nós vamos. Vamos fazendo o que os nossos políticos às vezes fazem. Se nós estivéssemos na condição deles, graças a Deus não estamos, talvez faríamos a mesma coisa. Então, nesse processo, esse é o mundo de regeneração. Um mundo onde não existem mais as expiações, mas ainda somos sujeitos às provas e vamos passar por provas, e dessa falibilidade do homem, nós vamos encontrar, então, as nossas dificuldades. Esse é o estudo que nós gostaríamos de trazer para vocês. Você falou em muita dor. Eu, como espírita, eu tenho visto que a gente realmente, ultimamente, a gente está com muita dor mesmo. E vejamos o que Miramês comenta
no segundo parágrafo da questão 629 do Livro dos Espíritos. E você falou nisso aí. A regeneração das almas é ponto de início para novos entendimentos. E, em muitos casos, para essa devida regeneração, é preciso uma dinamite em forma de dor, de mudanças diversas para o despertar do espírito. Era isso que eu queria fazer, a minha contribuição com relação ao que você falou, a dor. Achei muito interessante essa fala do Miramis. O bom é que a gente não tem a dor, né? Até porque a dor a gente sabe que faz parte, mas como a gente não tem mais as expiações, a gente já poderia diminuir esse processo de dor, porque muitas das dores, ela vem da expiação, da correção dos erros do passado, né? Então, isso causa muita dor. Nós não teríamos mais isso nesse mundo de regeneração, então, a gente já não vai mais encontrar tanto isso, mas, em virtude dos nossos erros, ou seja, se eu tiver somente escolhas corretas, eu vou ter menos dor. Mas, como eu não vou conseguir isso, não vou. Ninguém aqui, meus irmãos, a não ser que tenha aqui um espírito já bem purificado, mas nós não vamos conseguir ficar isento dos erros. Nós devemos sempre escolher a porta estreita, mas acreditemos e tenhamos certeza que nós vamos cometer muitos erros, porque nós ainda estamos no processo de caminhada. E o erro faz parte disso, porque nós estamos em prova. Quem dera, qual aluno consegue passar com 10, com louvor em tudo? Não tem isso, não conseguimos passar. Sempre tem alguma coisinha, o professor pode até não olhar aquele erro. Quantas vezes o professor faz isso? A pessoa vai lá e comete um erro pequeno, ele faz de conta que ele não viu, porque ele sabe que aquele aluno merece. A espiritualidade faz a mesma coisa com a gente. Mas nós, ao retornarmos à parte espiritual, vamos falar, caramba, não, meu filho, você errou, mas tudo bem. Não, mas deixa eu tentar de novo. E aí nós vamos tentar de novo, né? Mas o ideal é isso, é que a gente procure diminuir essa dor, pelo menos nas nossas vidas, né? E na vida daqueles que estão em nossa volta. Que eles não sintam, né, uma dor que nós formos causar a eles. Principalmente esse é a grande preocupação que nós temos que ter, né? Então, cuidado com o que você vai fazer nesse processo, para que eu não cause dor ao outro. No máximo que eu vou causar é uma dor a mim mesmo. Essa pandemia está acelerando o processo ou como é que você vê? Eu acho que ela está ajudando muito a humanidade, a se conhecer. Eu acho que é uma oportunidade. Falando aqui entre a gente, tá, gente? Por exemplo, eu nessa encarnação, eu não tive em nenhum momento, contato com drogas. Droga, não vou falar o álcool, né? Mas drogas, maconha. Eu tive amigos na época de faculdade, na época de ensino médio, escola técnica, que usavam, mas eu nunca vi, eu nunca senti o cheiro. O pessoal às vezes fala, nossa, cheiro de maconha. Eu nunca. E aí, às vezes, eu me pergunto, será que isso é uma proteção da espiritualidade para que eu não seja testado? Não passe por um teste desse, porque talvez eu caia, não consiga passar por isso? Será que não tem talvez algum resíduo em mim? Não sei, não respondo e não me interessa responder isso, porque um dia lá no plano espiritual eu vou saber disso, né? Mas são perguntas que eu me faço. Então eu acho que nesse momento a humanidade está tendo a oportunidade de se auto-verificar. Eu tenho liberdade de pensar o que eu quiser. Eu tenho liberdade de procurar na internet o que eu quiser. Tanto que o logaritmo ele faz isso. Eu só recebo nas minhas redes sociais notícias que eu gosto, que cada vez me fanatizam mais no que eu gosto. Eu só leio o que eu gosto. A gente, toda vez que está aqui dentro da família nossa, né, conversando sobre alguma coisa, alguém fala uma notícia, eu falo, peraí, mas você sabe se isso é fake news? Não, mas... Eu falei, não, só porque é a favor da sua visão, mas isso pode ser fake news também. Então, a gente tem esse momento que nós estamos vivenciando da pandemia, ele está nos dando a oportunidade. Eu posso sair de máscara ou sem máscara. Vai ter gente que me apoia nos dois grupos, concordam? Vai ter gente que me apoia nos dois grupos. Eu posso tomar vacina ou não tomar vacina. Tem gente que me apoia nos dois grupos. Eu estou certo nos dois grupos, concordam? Estou certo nos dois grupos. De tomar ou não tomar a vacina. Eu estou certo nos dois grupos. Uso ou não uso a máscara. Eu tô livre para fazer o que eu quero. Então, eu estou tendo a oportunidade de me mostrar para a sociedade, tirar a minha máscara e, ao mesmo tempo que eu me mostro, eu me conhecer. Eu posso me mostrar quem eu sou. Então, eu vejo esse momento nosso, um momento ímpar. Um momento em que
talvez seja aquilo que Jesus fala de separar o joio do trigo. Deixou a erva, deixou tudo crescer. Depois que tudo cresceu, agora eu consigo separar os dois lados. Né? Então, é a hora que nós estamos podendo nos mostrar tal qual nós somos, em questões sexuais, em questões de drogas, em questões de opinião, em questões de visão do outro. Tudo, nós estamos sendo livres para usarmos essa liberdade. O nosso livre-arbítrio, nunca na história da humanidade, eu acredito, que nós tenhamos tido uma oportunidade como essa. Eu vejo esse momento como um momento efetivo de estar no mundo, na minha concepção, tá, gente? Cerutti falando, não é o Espiritismo, Cerutti falando, de estarmos efetivamente entrando no mundo de regeneração, porque é onde a gente está tendo a oportunidade de não mais sofrer barreiras, mas sim de ter a sua liberdade de pensar, de falar, de procurar as coisas. Eu sou quem eu sou, não tem mais como me esconder. Primeiramente, eu quero agradecer a Cerutti, professor Cerutti, pelo ensinamento, por ser esse porta-voz da espiritualidade tão ímpar nessa noite. Mas não é nem uma pergunta. Na verdade, eu quero exprimir uma opinião minha em cima da pergunta oportuna que o Dilson fez, que, aliás, pergunta toda semana, né, Dilson? Eu vejo esse momento de pandemia como, não como um castigo, não como uma situação de prova, mas sim de uma oportunidade que é dado pela pedagogia divina à humanidade de resolver, de reduzir um pouco da diferença. A esquerda e direita, que já é centenária, que foi criado na França, diga-se de passagem, a esquerda, a direita, o verso, o reverso, o que é certo, o que é errado, nesse momento perde a importância, perde a força diante dessa pandemia e do espírito de solidariedade que nasce entre os homens. A pandemia tem ajudado a remover barreiras importantes. Eu vi hoje o governo chinês os chineses falando em doação de 100 milhões de doses de vacina para os países mais empobrecidos. Isso é uma remoção de barreira. Quem contribuiu com isso? A pandemia. Então, eu vejo a pandemia não como um obstáculo, mas sim como uma oportunidade que a espiritualidade coloca na humanidade de remover essas barreiras de quem tem pátria, de quem não tem pátria, de quem... Enfim, concorda? Isso aí. Perfeita a sua colocação. É um momento ímpar da nossa sociedade, da nossa humanidade. Né? A gente parando para analisar, e o legal, quer ver, o Zé Luiz, lá no livro A Gênese, nesse São Chegados Tempos, né, nesse capítulo 18 que eu citei, o Kardec traz isso para a gente sobre essa questão, porque nós estamos falando aqui de uma evolução individual, de um trabalho individual. Os espíritos lá no Transição Planetária falam dessa necessidade, desse intercâmbio, deles vêm aqui nos intuir, nos estimular. No livro A Gênese, nessa parte lá da geração nova, ele fala o seguinte, complementando o que você falou, né? Essa questão da importância da sociedade como um todo. Quando o insulado individual, quando o espírito insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido, nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Olha como é que ele fala. Ou seja, quando o Cerutti está se trabalhando, o Zé Luiz está se trabalhando, não se percebe isso. É como uma gotinha no oceano. Só que ele complementa. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. E aí ele complementa, é o que quase sempre se nota depois de grandes choques. Parece que ele sabia que ia acontecer isso com a gente, né? É o que quase sempre se nota depois desses grandes choques, que diseminam as populações, os flagelos destruidores, etc. Ele vai complementando essa ideia. Então a gente vai vendo que é exatamente isso. Nós estamos passando por esse processo de transformação, onde parece que a gente venceu a pandemia. Nós não vencemos a pandemia. A gente sabe que na África isso está bombando. Está bombando. Nos países pobres isso está bombando. E aí novas cepas vão surgir todo dia.
Porque enquanto não se acabar essa transmissão, novas cepas surgem, as vacinas não vão ser capazes. Então, lógico, os países vão ter que se unir para ir lá, tratar aquele povo que não tem essa condição financeira, para que aí, então, esse vírus pare de se modificar dentro da sociedade. Só aí que vai se conseguir na hora que acabar a transmissão. Então, é muito interessante, porque quando nós pensamos em individualidade, nós podemos pensar na individualidade, o espírito, o CPF, Ceruti, mas o estado do Espírito Santo é uma individualidade. O Brasil é uma individualidade. E, ao mesmo tempo, o Brasil é uma sociedade, mas também é uma individualidade. Agora, os países que compõem o nosso globo, aí sim, são uma coletividade do nosso planeta Terra. Então, essa coletividade só vai ser sentida quando esse elo for crescendo. Aí nós vamos sentir essa transformação. Enquanto isso, vão ser elos isolados de uma cadeia. A humanidade foi convidada a aprender pelo amor. Tá? E aí nós trazemos isso para a nossa individualidade, né? Porque cada um tem que fazer a sua parte. Como diz a música Anjos, né? Já falei aí que eu amo. No planeta, esse planeta será o amor. O amor é que viverá nesse planeta. Não tem jeito, gente, não tem jeito. Aqueles que não querem vivenciar o amor, sinto muito, né? Não vão conseguir criar ambiente, não tem ambiência espiritual para isso. Né? É natural, a ambiência, como eu usei o exemplo da festa, que é um exemplo que eu uso para mim. Né? Então, eu vou estar sempre bem naquele ambiente onde eu me sinto bem. Bom, eu já me sinto bem aqui, esse pessoal está falando muito nisso, usando muito o nome Jesus, e aí começam a não ficar mais adequados aqui, se não se sentem mais bem, vão encontrar um ambiente onde eles vão se sentir bem. Naturalmente, não é castigo mesmo, Zé Luiz, como você falou. Não é castigo divino, é presente divino para a gente. Olha a mudança, é um presente divino para a gente. Oportunidade, né? Oportunidade, é isso aí. Então, querido Ceruti, agradecemos de coração a sua bela fala e as suas considerações finais, que a hora está chegando. Mas, Odilson, a gente só quer agradecer mesmo, né, a oportunidade do estudo. Desculpa aí aquelas pessoas que acham que, de repente, não foi bem adequado, algumas interpretações minhas não atenderam, né, mas é aquilo que a gente trouxe, é aquilo que a gente estudou, é o nosso ponto de vista, tá baseado sempre na doutrina. Por isso que a gente faz questão de trazer efetivamente as falas e ler o texto para que a gente, e deixar as fontes para que a gente possa estudar. Né? Espírita, instruí-vos e amai-vos. Então, nós precisamos nos instruir. É necessário essa instrução. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos buscar o estudo, principalmente um grupo de capelania, um grupo lindo como esse. Né? A gente tem na nossa casa 2 pessoas que fazem parte, né, do grupo de capelania. Né? Eu, em virtude de outras tarefas, a gente não consegue participar, né? Mas é um trabalho que a gente admira bastante. Então, parabenizo vocês e que o Mestre Jesus sempre possa se fazer presente na vida de vocês, que vocês possam sentir a presença dele em todas as visitas, em todos os momentos da vida. Obrigado. Vamos colocar o coraçãozinho para o nosso palestrante, que trouxe tanta luz para os nossos conhecimentos, né? Eu queria agradecer em especial a Carol, que me acolheu. Eu faço parte da capelania de Sorocaba. E hoje a Carol me deu essa oportunidade, né, de participar. A nossa coordenadora é a doutora Jane Bassi, né, que coordena o grupo, e nós trabalhamos aqui na Unimed de Sorocaba. Agora, na pandemia, estamos afastados. Obrigada a todos, viu? Me senti muito acolhida, com muita emoção. Deus abençoe a todos. Seja bem-vinda, apareça outras vezes. Seja bem-vinda, legal. Eu só queria que eu dizer para você que o nosso trabalho teve uma inspiração muito especial no trabalho de vocês de Sorocaba. Sério? Tá? Foi sim. E quando a gente lançou isso aqui, a gente inspirou muito no trabalho da Unimed de Sorocaba. E agora temos o presente de ter você conosco. Seja bem-vinda. Você esteja sempre conosco. Eu faço o curso com a Denise, né, do apoio fraterno. Né? Tem que estar sempre estudando, né? Aproveitando agora a pandemia, estudar mais, né? Mas a palestra de hoje foi ótima, maravilhosa. Muito obrigada mesmo, de coração. Estava precisando de toda essa energia.
Eni, Todos nós. Abraço, viu? Vai, Ceruti? Carol. Obrigada mesmo. Boa noite, gente. Boa noite. a todos aí. Boa noite. Beijo no coração de Boa noite a todos. todos. Um Bom. abraço. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Abraço a todos. Obrigada, Lau, mais uma vez. Amei a música. Obrigada, querida. Muito obrigada. Deus Abraço. abençoe a todos. Tchau, Carolzinha.